Opa, uma boa noite, ouvintes ligados e telespectadores na Web Rádio Datafute, mais um programa Arquibancada, aquele programa toda terça-feira, agora nessa quarentena, sempre um, dois, até três convidados especiais. E hoje eu vou ter a honra aí de ter dois amigões aí, o grande Guilherme Henrique de Souza, zagueirão atualmente no Rio Claro, com várias passagens aí. Vocês vão conhecer o Guilherme. Muito boa noite, Guilherme. Obrigado aí pela prontidão aí. Boa noite aos ouvintes aí do programa Arquibancada. É um prazer estar aqui com vocês. Félix, meu amigo aí, fez o convite e é um prazer estar com vocês. Beleza, obrigado, Guilherme. Vamos falar bastante aí do futebol. Grande parceiro, igual eu, nós somos meio xarope aí na questão da política, mas vou parar de falar. Chamem ele, grande amigo do Marconato, jornalista da Rádio Poliesportiva, formado lá na faculdade FMU, Faculdade Metropolitanas Unidas, em jornalismo. É uma honra, Ivan. Obrigado aí. Tamo junto. Boa noite, Félix. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos do programa Arquibancada. E vamos saindo, né? Agora com todo mundo em quarentena, todo mundo em casa, todo mundo se preservando, né? E rezando, né? Para que cientistas aí, a comunidade de cientistas, a comunidade médica resolva o mais rápido possível, né, Ivan? Normalmente, né? É muito complicado, né? Eu estava conversando com meu pai esses dias, né? Agora só a questão de vídeo chamada pelo WhatsApp, né? Eu também a gente não está saindo de casa. Ele tem 74 anos, ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. Ele tem 30 anos a mais que eu, falou que nunca viu isso na vida dele. Então, é uma coisa bem complicada que a gente está vivendo, né? Alguns países já, falando mais um pouco do nosso assunto, já estão querendo retornar ao futebol na Europa, em alguns países, parece que lá na China parece que já está voltando, né? Mas aqui no Brasil eu acho um tanto quanto precipitado a gente falar de volta do futebol, porque infelizmente os casos só têm subido, né? Com o passar dos dias, né? Pessoas não estão respeitando o isolamento, então eu acho bem temeroso a gente pensar em retornar às atividades normais, pelo menos por agora. Vamos falar bastante disso daí. Primeiro eu vou perguntar para o Guilherme, aí, o convidado grande, Guilherme, jogador atualmente no Rio Claro. Guilherme, fala um pouquinho da carreira do Guilherme. Eu vou falar aqui o currículo, vamos ver se o Guilherme, se eu estou certo. 2011 a 2013, São Paulo, na base. 2014 a 16 no América. 2017, na Serraense e também no Coimbra. Valério Doce, em 2018. 19, Primavera. Eu tive a honra de acompanhar um jogo lá e Nacional. E 2020, atualmente, no Rio Claro. Como o Ivan disse aí, ô Guilherme, para vocês, que é de uma série abaixo, não tem um super salário igual os caras têm. Os caras estão brigando aí. Cara que ganha 300, 400 mil por mês, não querem ser descontado 20, 30%. E vocês aí que sofrem na A2, tá? Procura de um lugar no sol, não é fácil, né, Guilherme? Como que tá sendo aí? E mais uma vez, obrigado aí pela participação. Que isso, nem precisa. Então, Félix, realmente não é fácil, né? A gente sabe a realidade da elite do futebol é bem diferente, né? Salários astronômicos, e a gente vive uma realidade mais simples, né? Apesar de não serem salários ruins, mas nessa pandemia tem sido difícil. A maioria dos clubes também não estão com muitas condições de continuar pagando salário, alguns reduzindo salários, outros estão fazendo acordo para suspender contratos, e assim, a gente acaba passando dificuldade, né?
Hoje em dia, a situação dos clubes menores no Brasil são complicadas. Os clubes não têm muito dinheiro, a estrutura também não são as melhores. Então, está sendo difícil. Está sendo difícil, assim, principalmente porque hoje é o nosso ganha-pão, né? É o sustento da nossa família. Muitos amigos meus, jogadores, são pais de famílias, têm filhos, têm famílias para cuidar e para criar, e dependem do salário em si, né? E aí acaba tendo que buscar, às vezes, até outras fontes de renda, né? Para poder continuar sustentando sua família e tudo mais. Então, assim, é uma realidade muito distante, né? E as pessoas olham o futebol em si e acham que tudo é mil maravilhas, acham que todo mundo está nessa realidade dos jogadores aí da Série A e tudo mais, só que não é assim, né? As pessoas esquecem de ver toda a caminhada que tem até chegar lá, né? É o que você falou, a gente está nessa busca aí, buscando o nosso lugar ao sol, né? Então, não é uma caminhada fácil, tem que brigar mesmo e assim, a gente brinca até que o futebol é mais concorrido do que medicina na USP, né? Porque toda criança no Brasil hoje quer ser jogador de futebol. E se você for buscar estudos, apontam uma porcentagem muito pequena de pessoas crianças e, enfim, pessoas que têm sonhos de serem jogadores de futebol, conseguem ser jogador profissional, e dentro dos que são jogadores profissionais, ainda tem uma porcentagem pequena dos que ganham esses salários astronômicos, né? Então, não é fácil. Assim, como todo o Brasil, o mundo está passando por dificuldade, e a gente também está. A criança e o pai, né? Sonham em ser jogador. Sim. E lá na cidade de Rio Claro, só para você explanar, o pessoal do comércio está ajudando, porque sempre tem aquele jogador com mais dificuldade, é da cidade, tem uma condição mais ou menos, porque a gente sabe. É igual eu falo, 10% dos jogadores, eu acho que chega nem isso, que ganha mais de 10 mil reais aqui no Brasil. Sim. E é complicado. E muitos jogadores, você pode até explicar, de praticamente 28, 30, 32, aqueles nego velho que joga 2 a 3, tem 4, 5 filhos, um em cada cidade, pensão para pagar. É complicado, né, Guilherme? E a cidade de Rio Claro? Tá fazendo ação também? O pessoal doando cesta básica, esses negócios, ajuda? Ou você não viu nada disso, saiu antes? Então, Félix, não tem tido, assim, se tem tido alguma arrecadação, alguma coisa, eles não publicaram nada, nem o presidente do Rio Claro e toda a galera da diretoria, eles estavam buscando soluções para colocarem nosso salário em dia, mas eles buscaram ajuda de bancos e tudo mais. Não teve uma arrecadação lá na cidade, não. Apesar de terem empresários e algumas pessoas lá das cidades que ajudaram durante o campeonato, mas assim, não teve uma mobilização maior, não. Ô, Ivan, não é fácil. Eu já trabalhei em time menor, menor dispersão, A2, A3. Parece que você está. A A1 é a Escandinava. E A2, A3 aí começa a ser, eu não diria nem América do Sul, já vai direto para a África. É muito complexo isso, né, Ivan? É difícil, né? Porque se a gente analisar os clubes grandes, jogadores que atuam em clubes de primeira divisão são a minoria, mas se você pegar todo o universo de atletas, isso a gente vê, e não é de hoje, desde a época que foi abolido o passe lá nos anos 90, falavam que o jogador tinha que ter a liberdade, ter o poder de escolha onde ele queria jogar. Então a gente ouve falar que o clube menor, o clube que tem menos torcida, o clube de cidade pequena, é sempre mais difícil, porque você
trabalhar num clube grande. Hoje eu estava lendo uma notícia que o Santos Futebol Clube, já está querendo reduzir salário, né? Por conta dessa crise, né? A crise não vai afetar apenas o futebol, vai afetar todos os fatores da economia, né? Porque está decaindo tudo. Se você pensar, assim, o único setor que vai produzir é o setor de alimentação, saúde e remédio desse tempo de pandemia. E o banco que nunca acaba, né? Sim, mas assim, banco sempre lucra, não tem como o banco não lucrar. Em qualquer época, bancos sempre lucraram, mas no momento que a gente nunca viveu, pelo menos eu tenho 44 anos, o Guilherme mais jovem do que eu, você, Félix, deve regular mais ou menos de idade comigo, a gente nunca passou por um momento como esse. Não, então, a gente tem que se preparar para uma coisa que a gente nunca viu. Então, crianças tendo aula, videoaula, tendo aulas pelo computador, faculdades, e muitas delas não estão tendo esse esquema de aula online e simplesmente interromperam as aulas, então vai afetar. Essa pandemia vai acabar afetando todos os setores de atividade, setores econômico, setor social, setor educacional, setor acadêmico, vai acabar afetando tudo. Eu queria saber do Guilherme, eu e o Félix, a gente mora aqui em São Paulo, cidade grande, como é que é aí em Rio Claro, o que você tem observado no próprio noticiário local da cidade, as pessoas estão respeitando a quarentena, como é que está a vida do cidadão de Rio Claro? Explica para a gente, por favor, Guilherme. Então, Ivan, a verdade é assim, né? Eu não estou em Rio Claro, eu vim para a casa dos meus pais, que é Mogi das Cruzes, mas acredito que seja uma realidade parecida, tanto comparando Rio Claro e Mogi, né? Mogi é uma cidade também menor, né? E, assim, pelo menos aqui em Mogi das Cruzes, a questão de comércios voltaram a abrir há pouco tempo, mas, assim, eu vi uma responsabilidade muito grande dos habitantes aqui da cidade. A galera, no começo da quarentena, onde era assim, era pelo começo, o pessoal ainda não estava tão saturado disso, né? Então hoje a gente pode dizer até, tem uma saturação de tudo que está acontecendo e às vezes a pessoa quer dar uma saída aqui, dar uma volta ou outra, mas, cara, a galera fazendo festa, churrasco, se reunindo. Assim, foi bem difícil. Até comentei aqui perto, no meu bairro mesmo, onde eu moro, a galera não estava respeitando. E, assim, é uma irresponsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade com a gente que está ficando em quarentena, porque, por um exemplo, tem um mercado aqui próximo e, assim, minha família frequenta esse mercado para ir comprar algumas coisas do dia a dia. E... cara, por a gente estar se cuidando, mas às vezes por irresponsabilidade de terceiros, você vai lá, esbarra com um cara desse, descuida, pode ser que pegue o Covid, né? E assim, além disso tudo, eu acho uma grande falta de respeito com a galera que está na linha de frente, né, do combate ao corona, porque, cara, são pessoas que estão cuidando de vidas e estão se arriscando ali. E em contraste a isso, algumas pessoas que, cara, a nossa guerra contra o corona é uma das guerras mais fáceis que já teve. Se a gente colocar num contexto de guerra, das guerras mundiais com armas e tudo mais, hoje a nossa luta é ficar em casa. Então, assim, é uma falta de respeito, é o que eu penso. Assim, eu falo do lado das pessoas que estão aproveitando esse momento achando que está em férias. Existe o lado das pessoas que precisam sair. Meus pais, eles são proprietários, trabalham por conta própria, e assim, eles ainda precisam sair, mesmo que seja numa proporção menor, eles precisam sair. Só que assim, tomando os devidos cuidados e assim, voltou, é para ficar em casa, né? Respeitando a quarentena. Então, aqui em Mogi, eu vi que assim, a galera tava bem responsável em relação a isso.
Para você ter uma ideia, aqui onde eu moro aqui no Jaçanã, aqui. Pô, parece. O pessoal tá de férias. né? A minha esposa é enfermeira, eu levo ela todo dia no metrô, 5 para 5. Ela pega o metrô 5 e 5, 5 e 10, que ela tá trabalhando em outro lugar, que o pessoal tá. Remanejou o pessoal, pô, trabalhava do lado de casa, aí tá pegando transporte público, tudo, ela é enfermeira, é complicado. E o pessoal, ela fala, mano, o povo não tá nem aí, nem aí. E a gente não sabe, igual o Ivan, no começo da resenha, ele até falou, né? Conversou com o pai dele. Eu, domingo, eu dei uma passada na minha mãe, tudo naquele negócio. Um aqui, outro ali, tal, porque mora perto, tudo tal. Mas, meu, nunca passamos por isso, pelo amor de Deus. Eu não saio para nada. No começo, eu até saía, ia no estúdio, tudo. Eu falei, quer saber de um negócio? Vou ficar na minha, que eu tenho 2 filhas. Minha mulher chega em casa todo dia, tira a roupa, vai tomar banho, sapato, nada fica dentro de casa. Meu, ela falou, meu, tô indo em cada lugar que você não tem ideia. Então, aí, ô Guilherme, é porque eu falo o negócio, o Ivan vai concordar comigo. É educação, meu. Não adianta. Sim. E o pessoal, mas lá na Austrália, na Nova Zelândia, na Suécia, não, não é diferente. É que lá eles respeitam e seguem um Sim, protocolo. eu acho que. Concorda, Ivan? O Ivan deu uma congelada aí. É. Aí o Guilherme pode falar, Guilherme, então, o pessoal tá brincando, né? Tá brincando com a Sim, vida. infelizmente, né? E assim, o problema ainda é que a galera se acha no direito de querer cobrar alguma coisa de política e etc. Eu acho que assim, o exemplo começa com a gente, né? Cara, se você não é exemplo para alguma coisa, você não pode falar, né? Mesmo sendo exemplo, já não é tão bom você falar, né? Então, É o que minha mulher sempre fala. Eu acho que você tem que fazer a sua parte. Faz sua parte igual. Eu ajudei aí, o pessoal fez umas vaquinhas aí para comprar cesta básica, tudo. Aí você vê um monte de gente cornetando, não sou obrigado, tal. Gente, nem quem deu e quem não deu, fica quieto, porque exatamente. quem está recebendo não quer saber. Você tem que ir lá e dar de coração. Não adianta você falar, vou dar para fazer. Não, não. Infelizmente, a gente vê. Felizmente, igual pegando aqui o gancho, Guilherme, muitos times de várzea aqui em São Paulo fizeram mais trabalho do que muitos clubes milionários aí, viu? Né, Ivan? Com certeza. Vamos ver se o Ivan voltou, ele está congelado? Não. Ainda não. Porque o que acontece? Os times de várzea aqui, pra você ter uma ideia, Guilherme, eu narro lá o Lausanne lá. Sei. Tem time sub-40, sub-50, você foi lá. O cara tem uma folha de jogo de 4, 5 pau. É tudo isso profissional. Os caras ganham 400, 500 por jogo. Sim. Um cara que joga 4 jogos no mês é quase R$ 2.000. Então, essa galera ajudou muita gente. Você viu pela televisão, mas passa pouco. Porque eu faço parte de um monte de grupo de várzea, então eu acompanho quem ajudou. Começou lá na cidade de Tiradentes, aí foi se estendendo para o pessoal, tudo. Ajudou bastante. Mas a gente vê aqui uma questão de uma ação muito mais efetiva dos clubes amadores do que propriamente os times profissionais, né, Guilherme? Os caras o ano inteiro, na hora de fazer uma coisinha aqui, é igual aquele negócio de live, eu não sou contra. O cara, cada show do cara é 1 milhão, ele faz live para arrecadar, tudo bem, ele tinha que dar, mas não, legal, boa iniciativa, tudo. Infelizmente, nós não teremos outros Ayrton Sennas da vida, né, Guilherme? Infelizmente, Félix. E sobre os clubes de várzea, em comparação com os clubes da elite, né? É complicado mesmo, né? Assim, pela situação hoje que se encontra o futebol em questão de salário de jogadores, os clubes têm dívidas muito altas e,
estão preocupados com isso, na verdade, né? Sendo que acho que o momento assim, a gente tem que ter uma preocupação de modo geral. Eu vi, se eu não me engano, foi no Corinthians, eu acho, que eles cortaram o auxílio dos meninos que não têm contrato profissional, né? Os meninos da base que não têm contrato profissional. E você vê que, assim, tem um lado, pô, os meninos são novos e tudo mais, eles não têm que sustentar uma família e tudo mais, mas, de repente, a maioria é de uma condição mais humilde, mais simples, que acaba ajudando, né? E se você cortar uma porcentagem pequena do salário dos jogadores profissionais, você consegue custear esse preço do salário dos meninos, né? Infelizmente, então, para o Ivan falar em cima, é questão de educação. Não vai acontecer aqui o que aconteceu no Barcelona. O Messi falou, fechou com o grupo, nós vamos receber 30% até o final da temporada, até o final do ano, passar isso, pode cortar 70% do salário, mas não manda ninguém embora do clube, categoria de base, nada. Isso é uma utopia aqui no Brasil, né, Ivan? É difícil, porque a realidade é completamente diferente, né? Do clube europeu para o clube brasileiro. E se você pegar a maioria dos clubes aqui, você pegar os clubes da Série A, já estão falando em cortar, reduzir salário, reduzir uma porcentagem considerável de salário, você imagina um clube de menor expressão. Ivan, complicado. É o que nós discutimos semana. Eu queria saber do Guilherme. Sim. Não, deixa eu só para você terminar nessa daí. Foi o que nós discutimos semana passada, no Arquibancada semana. Pô, meu, o cara com 100 mil não dá para viver? O cara tá de sacanagem. Os caras que ganham 400, 300, se descontar 100 para pagar 10 funcionários de 10, pô, gente, então eu penso assim, Félix, eu já trabalhei no Palmeiras em clube grande. Tem gente querendo um auxílio emergencial de R$600, o cara não vive com 100 mil. Isso aqui no Brasil, concordo, o Messi deve ganhar 10 milhões, ele vai ganhar 3. 7 milhões é para pagar os caras, mas já é uma boa grana. Aqui o cara que ganha 300 não podia 30%, 40%, até passar isso daí para pagar o restante, igual o Guilherme falou, molecada da base, tudo. Mas isso não vai acontecer aqui porque Brasil, infelizmente. O Félix, Guilherme, eu queria saber de você como é que está o esquema de treinamento. Como é que você está fazendo para treinar, para se condicionar fisicamente? Você está fazendo sozinho? Você está fazendo alguma espécie de... Eu vi ontem, o pessoal do Palmeiras fazendo online, né? Cada um treinando em casa, mas com orientação do preparador físico do clube. Queria saber como é que você está fazendo para a questão da parte física. Então, aí nessa parte a gente encontra uma diferença também, né, da realidade de clubes grandes e dos clubes menores, né? Porque a gente vê o acompanhamento mesmo em casa, os jogadores dos clubes maiores, eles têm o acompanhamento do preparador físico, da galera que cuida dessa parte física. A nossa realidade cada um por si, para falar o português claro, a gente tá tentando se virar do jeito que dá. Eu, por exemplo, meu pai, meu irmão, alguns dias treinam comigo, mas geralmente eu pego para treinar. Tem algumas coisas aqui em casa, alguns pesos, algumas coisas. Ando saindo para correr também, com máscara, óbvio, né? Tomando os devidos cuidados. E assim, tentando manter a forma, até porque a realidade hoje é que, assim, a maioria dos clubes da Série A2 e daí em diante fazem contratos curtos com os jogadores, né? Então, assim, os nossos contratos estão acabando agora, que seria, se tivesse ocorrido normalmente, o campeonato estaria acabando agora. E aí os clubes estão fazendo acordo. Então, assim, acaba que a gente está meio que ficando desempregado e se preparando para quando tudo voltar ao normal, né? E a gente não sabe como vai ser, né? Acaba sendo uma incógnita. E é o que eu falei, cai nisso das pessoas acharem que o futebol é mil maravilhas, né? Assim, e eu digo
Porque, assim, na vida nada é fácil, né? Nada é de mão beijada. Assim, a mesma dificuldade que nós do futebol, essa galera tá passando, é a galera que é microempresário, a galera que, sei lá, trabalha em empresa, e enfim. É uma situação em geral. Então, assim, a questão dos treinamentos, a gente tá se virando assim mesmo. Nós treinando sozinho. Mas não é igual, né, Guilherme? Não. Sem chance. Assim, quando a gente tinha ainda, podia contar com a estrutura de uma academia, ainda parece que vai voltar agora, né? Mas quando a gente está em casa de férias e conta com a estrutura de uma academia que tem aqui próximo, alguma coisa, ajuda, mas ainda não é a mesma coisa. E imagina sem essa estrutura, né? Então, se o futebol voltando, por exemplo, a Federação Paulista disse que o Campeonato Paulista vai voltar, não tem data prevista, mas que vai voltar o Campeonato Paulista da A2. Cara, os clubes vão ter que fazer pré-temporada de novo. Não tem, os jogadores vão chegar totalmente em forma. Não adianta achar que vai liberar para treino hoje e final de semana já vai ter jogo. Não tem condição nenhuma de acontecer isso. Isso que eu ia perguntar. Guilherme, mas... Fala, Ivan, desculpa. Quem vai determinar isso, na verdade, é o governo do Estado, né? Está sobre a regulamentação do João Dória, do governador João Dória. Então, precisa ver o que ele vai falar. E se ele está querendo... As últimas notícias é que, assim, a partir de hoje é terça-feira, né? De ontem para cá, é o lockdown, vou dizer assim, já não placa ímpar, então eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente voltar. É uma frase que o Milton Neves sempre fala, né? O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Então a gente tem que se preocupar primeiramente com a questão da saúde, né? E depois a gente pensa na questão esportiva, na questão futebolística, porque é uma situação que vai afetar e vai prejudicar financeiramente todo mundo, todos os setores de atividade. E dentro disso, só um complemento, Ivan, eu acredito que vai haver uma desvalorização muito grande, né, dos jogadores em si. E aí entra mais uma vez a realidade, né, de realidade bastante diferente de jogadores da elite com jogadores de clube menores. Hoje, os nossos salários não são os melhores e, cara, acontecendo essa desvalorização é difícil. Futebol é a nossa profissão. Nós temos carteira assinada como atleta profissional de futebol. Então, assim, como no país todo vai afetar, vai chegar na gente e espero que não seja assim uma desvalorização muito grande, né? Ô, Guilherme, não era hora de pensar, tipo assim, a gente tá comentando, para mim, eu acho que não volta o Paulista, se voltar, deve voltar 2-3 para encerrar a competição. Não estava na hora de o pessoal se organizar, igual o Rio Claro tem condição, o Mirassol tem, alguns times aí que disputam 2-3, o pessoal pensar em uma organização melhor, de ter um calendário para o ano inteiro, em vez de ficar fazendo esse, como é que se diz? Se engana, não gosta, o cara disputa 6 meses do campeonato, aí vai jogar o sergipano, o paraibano, tudo. Não era muito mais fácil você centralizar num lugar só? Igual eu até discuti com o pessoal aqui, eu falei, o Brasil tinha que fazer igual em Portugal, igual na Alemanha, igual num monte de lugar, que tenha 10 divisões bem estruturadas, tipo, primeira do brasileiro, segunda, terceira, da quarta para baixo, regionalizado pontos corridos, aí os 4 melhores vão para outra fase, pelo menos você manteria um calendário, porque o pessoal tem que parar de pensar, eu não sei se o Ivan concorda, eu já tive fora, eu já vi essa experiência, e dá certo. O cara que é da cidade de Rio Claro,
ele vai fazer de tudo para jogar contra a Ponte, o Capivariano, o Mojimirim, o Velo Clube, vai movimentar aquela região. E é dali que vai sair 2 jogadores que vai de uma quarta, quinta divisão para a segunda, para a terceira, como é em qualquer lugar do mundo, porque aí você equalizaria. O que tem hoje, infelizmente, nós estávamos até conversando, é uma discrepância muito grande da primeira divisão para as outras. Na primeira tem cara que ganha 1 milhão, já na Série B é de 5 mil para baixo. Pô, peraí, alguma coisa está errado. Você não vai arrumar o futebol dessa forma, né, Ivan? Essa diferença salarial acontece até dentro do próprio clube grande. Se você pegar, tem clube que tem um jogador que é top de linha e o clube, às vezes, nem tem condição de pagar o salário daquele jogador, ele recorre ao patrocinador para pagar o salário daquele jogador, e o restante do elenco ganha menos, tem uma faixa salarial inferior. Acho que isso até dentro do próprio clube, dentro do grupo, pode gerar até algum tipo de desconforto. Agora, em relação a que você falou, Félix, de campeonatos, divisões, a gente tem aí a Copa Paulista que movimenta os clubes do interior, os clubes menores de São Paulo, mas não é a mesma coisa. Não é. Sabe por quê, Ivan? O time que tem mais estrutura é o time que manteve o time do Paulista e continuou, que é Ferroviária, Ponte Preta, que monta o time A, o time B, o Juventus, que pega 4, 5 empresários, o resto vai tomar pau. Eu acho que tinha que sentar. O Guilherme é atleta, ele sabe. Infelizmente, quem comanda o futebol, acho que não tem nem administração de empresa. Já está errado. Segundo, não precisa ser jogador. Meses, jogar 3 meses por ano e ficar 9 meses parado. Isso quebra qualquer um. Isso não existe. Sim, talvez por isso a dificuldade hoje, né, dos clubes menores. Enfim, de não ter muito dinheiro, dificuldade em competição de pagar salário, porque falta renda. Se tem uma renda durante o ano inteiro de torcida, patrocinadores e tudo mais, o clube é valorizado e... Guilherme, mas acontece isso porque uma ponta paga muito e o resto... Sim. Esse que é o grande problema. O futebol, você não pode fomentar igual. Você pega a Liga Japonesa, você pega... Não vamos tirar os campeonatos muito... A Liga Chinesa tem jogador que a diferença não é muito grande do que joga na primeira, segunda e terceira pro da primeira. Aqui é uma discrepância do caramba. Aqui tudo é errado. Sim. Então não adianta os caras fazer Brasfoot, curso da FIFA, igual tem um monte de curso na FIFA, categoria A, B, C, D, mas não vale lá fora. Aí o técnico lá de fora, qualquer um pode vir aqui e treinar qualquer time. Isso não existe. Isso o Brasil mesmo se desvaloriza, né, com essas coisas. Por isso que eu falo, muita gente pergunta para mim, Félix, por que você largou o Scout? Hoje é um nome chique, né? O que eu fazia, hoje um time grande tem 6 pessoas que faz. Um que filma, um que olha, hoje tem equipe do análise de desempenho. Legal, faço scout, análise... Mas análise de desempenho para time que não vai chegar... Não adianta, é um dinheiro jogado fora, desculpa. Você tem que ter um profissional para ter a coleta de dados e saber usar essa coleta de dados. Tem treinador que não olha nem para isso. Nós estávamos até conversando na resenha que a gente não pode falar. Um beijo, Cláudia Souza, o Alexandre, o Leonardo, o Rodrigo Brito, o Gilceia, todo mundo ligado, João Marcelo. O que tem que ter é o seguinte, você é jogador, tem que ter o profissional da área lá na administração, o cara supervisor, o cara profissional, o cara que vai organizar o campeonato tem que ser um cara estudado para organizar, tem que fazer um negócio. Um exemplo, não adianta, igual, você pega um exemplo, a A2, está na 2, viu, claro, né? Isso.
Você pega dois. Tem time que tem a folha, eu estava olhando, tem time que tem uma folha de quase 1 milhão, ou eu estou mentindo? Não, sim, tem jogadores hoje na 2 que, sei lá, ganham uma média aí de quase 50 mil. Então, só que tem time que tem folha de 300 mil. Isso é certo? Tá errado. Tá errado. E esse time que tem a folha de 1 milhão, às vezes não é nem o que vai subir. Porque eu já vi isso. Porque o Pão de Açúcar, quando tinha dinheiro, o último ano que o Pão de Açúcar subiu, que meu amigo jogou lá, 3 amigos meus, jogavam Tietê, tudo, ele ficou 3 anos. Teve o último jogo contra o Nacional, que perderam, empataram, era para ganhar, não subiram, que o Brunoro ia acabar. Por quê? O dinheiro não era tudo. Aí se reorganizaram profissionalmente e o resultado. E hoje é o Red Bull Brasil, entendeu? Eu acho que tem que ir nessa pegada. Como nós estávamos conversando. Aí, Oi. Isso daí é falta de planejamento, Félix, Guilherme. Porque, assim, deveria haver uma fiscalização por parte da federação e também da Confederação Brasileira de Futebol para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Ou seja, tudo que não está com as contas em dia não deveria poder disputar campeonato. Disputa. Aqui no Brasil é a faca do crioulo doido. Concordo com você, Ivan. Tem tudo que recolhe o fundo de garantia e não paga o atleta. Recolhe do atleta e não paga. Recolhe assim, o INSS, mas não paga o INSS. É uma bagunça, né? Sim. Ô, Guilherme, o Osmir está mandando um beijo aí, um abraço. Abraço, Osmir. Guilherme. Quanto tempo de desejo profissional, pessoa show de bola, lembrei. A chuteira que você emprestou para ele na época de São Paulo, hein? São Paulo, gente, pura. Legal, né? Gente finíssima. É um dos caras que ajudava a gente lá na segurança lá. Um abraço aí, Osmir. Eu vi também a Nilceia acompanhando. Um abraço para ela, Renan. Cláudia, minha tia. Um abraço para todo mundo, meus pais também. Ô, Ivan, continua, Ivan. Eu te interrompi, Ivan. Desculpa. Não, então, assim, a gente fala da realidade do brasileiro, e o que está dizendo é que tem clube grande que não está nas contas em dia. Não está com as contas de dia. Ele continua contratando o jogador a preço de ouro, jogador astronômico, se endividando ainda mais para pagar salário. E aí, se você for ver esse clube juridicamente, ou seja, no papel, o cara está devendo fundo de garantia, está devendo férias de atleta, assim, eu não me conformo, como no futebol brasileiro, existe um negócio assim, é um negócio legalizado, mas está fora da lei. O cara recebe X na carteira, mas ele recebe Y em dinheiro em direito de imagem. Onde já se viu? E a gente fala nisso como se fosse uma coisa normal, uma coisa usual. O clube paga X na carteira e paga. E tem o de imagem por fora para não estar sei lá. Isso aí está errado. Isso, assim, na minha opinião, é claro que o atleta tem o direito de imagem, isso eu não questiono. Mas o que eu questiono é a forma como isso é pago. Sim. É uma forma usual. Todo mundo faz isso e não deveria. E assim, Ivan, dentro de diversas coisas que você citou aí, fundos de garantia, etc., a realidade é que os clubes têm dificuldade de pagar o salário em si. Assim, você pega clubes que, cara, que você combina um salário, você acerta um salário, e se você for fazer as contas depois que você sai do clube, você recebeu a metade daquilo que você combinou, ou menos, ou um pouquinho mais, porque deixam meses atrasados, meses para trás. E aí, se você for brigar na justiça, o salário que eles assinam na carteira de trabalho é menor, então você vai brigar por um salário menor do que você combinou. E é bem difícil, assim, abrindo um parênteses também no que você falou, eu acredito que, assim, hoje, uma das maiores diferenças do futebol brasileiro, vamos comparar com o futebol europeu, é que, assim, o europeu,
eles se estruturam primeiro para depois conseguirem chegar longe. O brasileiro, ele quer chegar na Série A sem ter estrutura alguma. E, cara, isso reflete muito na gente que vive disso, né? Ô, Guilherme, eu falei aqui semana passada, um abraço pro Bruno, olha o Bruno que ele tá falando, Bruno Curado. Essa má distribuição e fiscalização do dinheiro deve ser um dos principais motivos que prejudicam talentos perdidos aí nas ruas de serem revelados e terem um futuro melhor. E não só no futebol, é lógico, na vida, porque o dinheiro cai desviado, a gente já sabe. Porque o que acontece? É o que o Ivan falou. É uma cadeia de sucessões. Eu não pago, o outro não paga, vamos lá, junta, perdoa a dívida, quem ficou sem receber fica, era um dinheiro que ia ser investido. Os caras até brigaram comigo, ô, Guilherme, semana passada ou retrasada na arquibancada, que eu falei, por que tinha que ter até 10 divisão? Tem time de várzea que é mais organizado do que time profissional da segunda ou terceira. Sim. Dá para esses caras aí a quinta, sexta divisão, para ver se eles não vão fazer o negocinho direitinho. Todo ano vai vender 3, 4 jogadores. Porque são profissionais, são empresários. E eu vou falar com você, para você, Félix. Hoje em dia, o clube que paga em dia, o presidente que consegue manter o salário em dia, ele conta isso como vantagem. E assim, isso não é mais do que uma obrigação, cara. A gente trabalha, a gente tem direito de receber pelo que a gente trabalhou. E a gente não assina um contrato para ser titular. Não, a gente assina um contrato com o clube, a gente faz um acordo e a gente trabalha, a gente tem direito de receber. E o presidente ou os clubes que pagam em dia, eles contam isso como vantagem. E assim, querem... Nada não é caro, né? Sim, e querem impor mais pressão, querem tratar os jogadores. Sim. E por causa disso eles querem tratar os jogadores diferentes, acham que tem que colocar mais pressão, não, isso é o natural, você trabalha, você tem que receber, né? É bíblico isso, né? Olha o Ronei Marques, grande Ronei, corintiano é o maloqueiro sofredor, um abraço, Ronei, parceiro aí do Datafute. Então, o que acontece? Igual eu citei um exemplo, o Ivan acompanha, o Atlético Paranaense. Pô, os caras lucraram mais do que o Flamengo, tá bom pra vocês? Não. E ganharam um título. Pois é. Então, e a base de salário lá, se eu não me engano, eu acho que é 100 e pouco, acho que ninguém ganha mais do que isso. Então, alguma coisa está errado nos outros clubes, ou eu estou errado, ou eu estou ficando louco. Construir o estádio é uma das arenas mais bonitas, não foi dinheiro público, estão lá fazendo as contas dele. Todo ano vende 3, 4 jogadores por um caminhão de dinheiro, tem uma base forte, não paga muito, mas paga. Foi o que eu falei para os caras. Quem que não ia querer jogar no Corinthians para ganhar 100, 150 mil por mês? Pô, o cara que ganha 150 mil por mês é 1,5 milhão por ano. O cara é milionário, porque ele não paga restaurante, ele vai andar com uma marca de carro que o cara vai dar. Pô, os caras... Agora o cara que ganha 1 milhão, brincadeira. Oi, Ivan. A gente via muito essa condição um tempo atrás, aqui em São Paulo, no São Caetano. O jogador de clube grande preferia jogar no São Caetano porque não tinha pressão de torcida e recebia em dia, recebia tanto quanto recebia no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians. O jogador preferia jogar no São Caetano. Só que a gente achava que esse negócio do São Caetano ia se manter na Série A para sempre, né? Mas o São Caetano tinha dinheiro da prefeitura, claro, dinheiro também da iniciativa privada, mas a hora que a fonte secou, parece que todo o know-how que a iniciativa privada e a própria prefeitura, no momento de parceria, parece que os dirigentes do clube não aproveitaram esse know-how porque o clube decaiu. Não é, sabe o que acontece? Eu sei o que aconteceu com São Caetano e acontece com muitos empresários aí. Igual, a Casas Bahia é que bancava lá. Por que parou? Aí você começa a descobrir as sacanagens do futebol.
é onde que o empresário ele que sai fora. Ô, Ivan, um exemplo. Eu tenho uma folha de 1 milhão. Eu vou disputar um campeonato com um clube que tem uma de 50 milhões. Beleza. Eu chego na semifinal, quarta de final, aí eu sou roubado, é um pênalti e tal. O cara, ele ama o futebol, mas ele não é idiota. Ele faz 1 ano, 2, no terceiro ele desiste, porque sabe o que ele vai falar? O negócio não é sério. O Guilherme é jogador, ele sabe disso. Sim. Pô, eu trabalhei no Palmeiras 6 anos, quase 4 anos. Pô, dava dó. Os caras metiam a mão nos outros times na cara dura. Time Sim. grande. É igual. Ó, o Juvenal Juvencio falou uma frase uma vez. Ele falava assim: time pequeno de cidade que vai muito dinheiro da prefeitura, ou você faz um negócio já amarrado com um time grande para vender pelo menos 1, 2 por temporada para bancar o futebol, ou se não é dinheiro jogado no lixo, investe em educação, esporte e outra coisa. E ele tem razão, porque você nunca vai chegar. É o que aconteceu no São Caetano. O Adãozinho, que jogou no São Caetano, eu trabalhei lá no Palmeiras, ele falou: Simplício, os caras pagavam um salário médio. Um exemplo, o cara no Corinthians ganha 100 mil, São Caetano pagava 30. Só que o bicho do cara por jogo, por vitória, motivava para o cara ganhar mais. Ou seja, se o cara ganhasse 10 jogos, ele de repente ia ganhar mais do que o cara de um time médio ou grande. Então, era uma matemática. Só que o que aconteceu? Não é que secou a fonte. Os caras é tanta sacanagem que os caras desistem, né, Guilherme? O Guilherme jogou, ele sabe. Ele jogou Sim. em time grande, jogou no São Paulo, pode até contar a passagem do São Paulo, no América, até chegar aí no Rio Claro, Guilherme. Sim, é que assim, a realidade é que os bastidores do futebol, nos bastidores o futebol é muito sujo, né? Infelizmente, a gente vê o que passa na TV, a gente vê o que está nos programas esportivos aí no dia a dia, mas o futebol é muito sujo. Além de jogo de interesse, hoje empresário manda muito, alguns empresários tiram, colocam jogadores, escalam o time, e tudo, cara, por ganância. É a fome de querer ganhar mais, de ter mais dinheiro. Então, um treinador se vende, um jogador se vende, um diretor se vende, e aí, acaba influenciando, né? Até o comentário que o Bruno, o Gurati, te fez aí, muitos talentos que ficam na rua, por causa disso também, né? Cara, os clubes não têm dinheiro e o pouco que tem acaba sendo desviado e vira uma bagunça enorme. E aí, assim, muitos se frustram e saem. Eu tenho diversos amigos muito talentosos que pararam de jogar bola, porque chegou numa idade ou onde, assim, o salário que estava ganhando já não estava tão legal, surgiu alguma outra oportunidade de emprego, algo que ganharia um pouquinho menos, ou mas que daria uma estabilidade melhor. Então, assim, decidiu seguir outro rumo, né? Então, infelizmente, o futebol hoje é muito sujo, principalmente no Brasil, né? É um jogo de interesse muito grande. Ó, o Cláudio tá falando aí, ó. Só que o Flamengo, Corinthians e Cruzeiro, todos esses grandes, se ganhar título, tá tudo certo. O Márcio Alegria, boa noite, Félix. Estamos aí, grande Márcio Alegria. Estou aqui, Grécio Duarte. E a Cláudia perguntou aqui, ô Ivan, antes de me falar, como vocês acham que será o emocional dos jogadores ao retorno dos campeonatos? O Guilherme pode dar um gancho, aí o Ivan já fala na sequência, Ivan. Então, eu acho que sobre o emocional dos jogadores, acho que vai cair muito na questão da responsabilidade que tem que ter de voltar ao futebol quando tudo estiver normalizado e quando estiver em condições, né? Foi o que a gente vem comentando aqui. Acho que em primeiro lugar é a saúde e, assim, o psicológico afeta muito no futebol por causa dos jogadores. Então, assim, não tem condição nenhuma de... Não só no futebol, né? Na vida. Sim, na vida, exatamente. E não tem condição nenhuma de
de voltar a ter futebol se as coisas não estiverem normalizadas no país. Porque como é que um jogador vai treinar, vai jogar, sabendo que, sei lá, pode ter algum familiar doente, ou sabendo que está correndo risco, sabendo, ou tendo que ficar longe da família, porque vai ter um filho, ou a mãe, a esposa, quem seja, isolado, e vai ter que se separar disso por cuidado. Então, assim, eu acho que isso vai partir primeiro da responsabilidade de só voltar ao futebol quando as coisas estiverem normalizadas. E dentro disso, procurar, assim, o governo tentar ver uma ajuda, né, para os jogadores que vão ficar desempregados nesse tempo, né, assim como toda a população, né. Vocês têm apoio psicológico no seu clube, no lugar? Depende do clube. Assim, o Félix comentou sobre o São Paulo. Eu fiquei 7 anos e meio lá, quase 8 anos. Assim, lá tinha tudo. Psicológico, psicólogo, enfim, questão de médicos, etc. Só que é a realidade do São Paulo, né? Um dos maiores clubes do Brasil. Em alguns outros clubes, no América, quando eu fui para a América ainda tinha, só que para a realidade de clubes menores não tem. Pelo menos dos que eu passei. Se de repente, assim, se tem, é muito esporádico. E no período que você ficou no São Paulo, o jogador ia até o psicólogo quando ele sentia que tinha algum problema, ou era meio que obrigatório? Olha, toda semana você tem que passar lá uma hora com o psicólogo e bater um papo. Ou o jogador ia não, só a gente quando ele tinha tinha reuniões semanais com o psicólogo em grupo. Toda semana a gente tinha em grupo e, assim, caso diretoria, treinadores e etc. notasse algo de errado com algum dos atletas, encaminhavam para o psicólogo, ou se o atleta se tomasse a iniciativa também poderia ir lá conversar. Então, assim, tinha um apoio de todos os lados, mas semanalmente a gente tinha acompanhamento psicólogo mesmo sendo em grupo. Bacana, isso é importante. No momento como esse, quando a vida voltar ao normal, eu acho essencial esse acompanhamento. Terapia é muito bom. Eu fiz 10 anos de terapia. Nós vamos ter... Todo mundo deveria fazer. Nós vamos ter muitos problemas aí, já tem um monte de jogador, para você ver. Tem jogador aí que ganha 200, 300 pau, já está dando início de depressão. Imagina um cara que ganha 2, 3. Vai ter sim, vai afetar, gente. É igual aqui, eu estava lendo a notícia aqui, você viu, Ivan? Acabou a Rádio Globo. Eu vi. Mais uma rádio que encerra as atividades aí, que acabou, né? A Rádio Globo FM em São Paulo, né? Que era o Dial 96. 94.1, né? 94.1. Acabou. Agora tudo na CBN. Já tinha acabado com ela em AM, né? O ano passado, né? Acabado ela em AM, que era 1.100 AM, 1.100 kHz, agora fechou o FM. É bem complicado mesmo. E aí a gente está comentando ainda da realidade de rádios maiores, né? Assim, a gente já tem até uma influência. E aí tem a realidade de rádios menores, né? Que infelizmente também estão fechando. Né? Não vai aguentar. Ô, Ivan, fala um pouco da poliesportiva. Eu vi que vocês fazem basquete, faz um monte de coisa. A gente começou... Eu estou lá desde 2016, né? Na verdade, a gente teve a ideia da poliesportiva depois da Olimpíada da Rio 2016, né? A gente tinha parado, que eu e o Paulo Arnaldo, a gente vinha da Rádio Esporte na Rede, a gente só fazia futebol. Aí saímos, ele e o Alexandre Aníbal, e começamos esse projeto da poliesportiva justamente naquela época. Começamos a fazer as primeiras reuniões e a focar justamente nos outros esportes, né? No vôlei, no basquete, já fizemos atletismo, né? Fizemos a Ayrton Senna Racing Day o ano passado, né? Atletismo, já fiz 2 anos a São Silvestre,
Mas o foco, e voltamos agora com o futebol, estamos com a parceria com o site Futebol na Veia, e também fazemos o futebol, né? Eu dei uma parada de futebol, olha, acho que faz mais de um ano que eu não faço futebol, né? Não, na verdade eu fiz, uma semana antes da pandemia, eu fiz um jogo do Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo e Corinthians. Foi aqui no CT de Cotia, eu tô morando em Cotia agora, aqui perto de casa, no CT de São Paulo e Cotia, eu fiz um jogo lá, inclusive a nossa companheira, a Renata Lute, a assessora de imprensa, ela contraiu o Covid, rapaz. Né? Ela teve o Covid, mas acho que já está bem, se isolou e tal, já deve estar bem, né? Mas, assim, foi o último jogo que eu fiz, foi no dia 27 de fevereiro. Foi o jogo São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. E assim, a poliesportiva tem essa questão voltada também para os outros esportes, né? Fizemos a Liga Paulista, a Liga Nacional de Futsal, também o Campeonato Paulista de Vôlei masculino e feminino, Campeonato Paulista de Basquete masculino apenas, e fazemos a Superliga de Voleibol masculino e feminina e o Novo Basquete Brasil, né, que é o Campeonato Brasileiro de Basquete. E fazemos o Campeonato Série A, já fizemos Série B, Série C, Copa Paulista, e também o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro de Futebol, também são carros-chefes, né? Mas, nesses últimos 4 anos aí, eu fiz bastante jogo de Superliga, inclusive já até final de Superliga, web rádio, a gente também vive com bastante dificuldade, né? Até complicada. A gente até tirou dinheiro do próprio bolso para ir fazer final de Superliga em Belo Horizonte. Já fui para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro, não conheci a cidade, só entrei no ginásio, fiz o jogo e voltei. Vi a cara da praia. Nós fizemos aí a final da Superliga, Osasco e Sesc Rio, foi o ano retrasado, inclusive com o Ramoniak, que era nosso companheiro e acabou deixando o projeto da rádio. Então a gente está nessa pegada aí de fazer não só o futebol, mas também os outros esportes. Ô Guilherme, para encerrar aí, primeiramente agradecer aí a presença sua, já estamos com 57 minutos. O que o Guilherme acha que vai acontecer depois, Guilherme? Uma opinião aí do Guilherme, projeção, vai continuar, já tem coisa vista, vai continuar no Rio Claro, não vai? O que você acha que vai acontecer, a opinião do Guilherme aí, nessa sequência, quando parar, né, Guilherme? Sim. Então, como a gente veio comentando, né, acredito que algumas coisas vão mudar, acho que na verdade tudo vai mudar, né? E, assim, vai depender de como vai ser, se vai voltar ao Campeonato Paulista. Meu contrato no Rio Claro está acabando, a gente está fazendo acordo para rescindir, mas de contrapartida a gente conversou também, eu conversei com a diretoria do clube, caso volte o campeonato, a gente vai sentar e conversar mais uma vez para ver se a gente entra num acordo para voltar e terminar o Campeonato Paulista, né? E assim, durante a competição surgiram especulações, algumas coisas boas, só que infelizmente devido à pandemia parou tudo, né? Mas mesmo assim tô confiante. Acredito assim, né? Dentro daquilo que eu acredito muito em Deus, eu acredito que assim, acima de tudo, né? Deus está no controle e eu confio assim no que Ele tem preparado. Então, diante disso eu fico tranquilo, apesar que não está sendo fácil, né? Mas diante disso eu fico tranquilo. Eu acho que essa pandemia também veio para a gente aprender realmente que a gente depende de Deus, né? Hoje em dia não existe mais quem tem dinheiro, quem tá quem é artista, quem é famoso. Diante dessa pandemia, todo mundo no mesmo barco. E acho que isso veio realmente para a gente entender que, cara, com a força dos nossos próprios braços, a gente não vai conseguir nada, né? Então, assim, eu ponho minha confiança em Deus. Acredito que o que Ele tem preparado para mim, eu vou alcançar.
E diante disso eu fico tranquilo. Tenho vontade de ir para fora, surgiu algumas especulações, e quando as coisas começarem a voltar ao normal, né, as conversas, óbvio, esfriaram, né, com os clubes e tudo mais, mas quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai ver, vou conversar com o meu empresário e ver o que vai ser melhor aí para o futuro. Tem aquele ditado, né? Tudo é o tempo de Deus, não é o nosso. Né? Exatamente. Só aguardar. Longe você vai chegar, que você joga muita bola, não é porque eu te conheço há muito tempo, não. Mas isso eu já te falei. Você joga muita bola e Deus vai almejar coisa boa para você. Só que é o tempo dele, não adianta. Tudo tem uma hora. Eu estava falando esses dias com um amigo meu, que também era para ter jogado em vários clubes aqui. Ele foi campeão, vice-campeão gaúcho, tal. Ele virou profissional no Nacional com 16 anos. O Bruno Fandinho, vocês podem ver, ele está lá, é meus amigos. Ele está jogando na Lituânia. Puta de um zagueiro canhoto bom pra caramba. E a gente tentou dar uma ajuda, tudo, mas é muito difícil. O Brasil é complicado, mas é o que a gente fala, a gente sempre conversa. É o tempo de Deus. Guilherme, sim. Obrigado, valeu, que Deus te abençoe aí, e tamo junto, até uma próxima aí. Amém, amém, Félix. Eu que agradeço a você aí pelo convite, agradeço ao Ivan. É um prazer estar com vocês aí, e Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Ô, Ivan, passou rápido. Obrigado. Passou rápido, né? Não dura pouco. Não fica xingando os caras no Face, não. Eu parei, senão vou ter um infarto. Não fica. Eu parei. Vou morar um pouco. As pessoas não sabem de nada. Meu pai e minha mulher ficam bravos comigo. Mas eu dedo costa. Não dá. Ivan, obrigado. Até a próxima. Fica com Deus. Obrigado, Félix. Prazer em participar do programa Arquibancada, aqui na DataFoot. Quando tiver outros convites, estou à disposição. Obrigado a você, obrigado também ao Guilherme. Sucesso aí na tua carreira, Guilherme. Obrigado. E tudo de melhor aconteça para você aí, também para os companheiros da DataFoot. Obrigado, boa noite. Obrigado aí, ó. A Regilane aí, Deus sempre no comando de tudo. O mundo te espera, vamos ver, ouvir muito seu nome em grandes clubes. Você é um profissional exemplar. Propôs a ser. Também aí, ó, João Vitor Montosa, o Luiz aqui, ó. Gui, demais, joga muito, eu já falei. Márcio Alegria, obrigado. Rubens, o Grécio, o João. Aí, né, Félix, para mandar um abraço para a galera, né? Obrigado todo mundo aí. Ô, Gui, eu só não coloquei os seus melhores momentos, porque a internet, como ela oscila muito, não ia dar para aparecer, mas numa próxima vez eu coloco aí. Não tem problema, não. Ô, Gui, semana que vem, adivinha quem tá na resenha? Milagres, vai estar na resenha. Milagres? Grande Milagres. Que beleza, foi meu treinador lá na América. Gente finíssima. Grande Márcio Azevedo. A Cláudia também, obrigado. Obrigado vocês, ouvinte, internauta ligado no DataFoot. Foi mais um Arquibancada. Estava com essa pessoa maravilhosa aí, o Guilherme. Outro também ser humano sensacional, Ivan Marconato. Conheço pouco, mas o pouco conheci, a gente já tem uma afinidade, um respeito mútuo. É isso aí. Uma semana abençoada para os dois aí, muito obrigado. E até a próxima. Fiquem com Deus. Beleza? Amém. E você ligado no DataFoot, acompanha a nossa programação, nossas redes sociais. Tamo junto. Bom resto de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Fui, valeu, Guilherme, valeu, Ivan. Até mais. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.